começar, a reação das pessoas no gol do Gabigol parecia que o Flamengo tinha acabado de ganhar um título, porra. E a gente ouviu muitos relatos sobre o segundo gol do Gabriel em Lima, quando o Pinola dá aquele passe maravilhoso pra ele e ele vira o jogo, que as pessoas dizem que o primeiro gol foi um estardalhaço, uma gritaria do caralho, uma histeria, e o segundo teve um grito, mas foi um grito abafado. O Pablo Mari, eu acho que é a entrevista mais emblemática que relata isso. E o Pablo pergunta para um amigo que estava na arquibancada, pergunta por que as pessoas não gritaram. E o amigo responde, porque as pessoas primeiro que estavam todo mundo um em cima do outro, né? As pessoas se jogaram, desabaram no chão, por cima das outras, e todo mundo chorando. E ontem foi basicamente isso, no gol do Gabriel. Foi uma histeria, mas foi uma histeria rápida, assim, de alguns milésimos de segundo. E depois ficou um som meio abafado, assim, pra mim. Tu olhava em volta, no entorno, dava um 360, tava todo mundo chorando, o nego caído um por cima do outro. Porque. Porque o gol dele sempre foi diferente, né? E essa é a verdade. Eu fico muito triste. Já fiquei puto, hoje eu fico triste, realmente. De ver gente que passou por isso tudo que a gente viveu de 2019 pra cá, tendo esse cara como o símbolo máximo da nossa realização. E não ter se divertido, não ter se emocionado, não ter aproveitado o que foi essa história absurda, louca. A minha geração. Eu escrevi isso no Twitter, né? A minha geração foi muito machucada pelos mais velhos. E eu acredito que todos vocês. Todos não, né? A imensa maioria que ainda está ouvindo a gente passou por isso. Quem não viu o Zico? Ouviu de velho rubro-negro e falou assim: você não sabe o que é o Flamengo, você não viu o Zico, você não viu a Libertadores. E a gente viu. A gente viu. Na conta do Gabriel tá o desafogo, tá o desabafo. E o poder falar: o meu Flamengo é tão forte quanto o seu. E é na conta dele. O time era forte pra caralho? Sim. Mas o Flamengo tem 4 finais de Libertadores e 2 jogadores só que fizeram gol nas finais, né? Zico e Gabriel. Isso é muito emblemático. Muito. E a gente, cara, eu acho que eu falei sobre isso na última live com o Túlio. Minha geração nunca teve sonho de estádio. Essa coisa que está sendo repetida exaustivamente, que pra mim não é a verdade. Eu entendo a necessidade financeira do Flamengo ter um estádio hoje. Hoje, acredito que seja preponderante para os próximos anos, mas nunca foi um sonho. O sonho era ganhar o Brasileiro, como foi em 2009. O sonho era ganhar a Libertadores, como foi em 2019. E ter um Flamengo nosso. Porra, isso era muito foda. E quando a gente ganhou o Brasileiro em 2009, parecia que, porra, uma nave ia abrir e ia levar a gente, né? Foi do nada. Foi como é o Flamengo, né? Que a gente falou aqui mais cedo. Sem se preparar pra porra nenhuma. As coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. E vem o famigerado, deixou chegar. Deixou chegar, irmão, fudeu. Porque a gente bota no colo e aí jogam 12, 13, 15, 50 milhões e aí tão fudido. Quando a gente bota no colo, não adianta mais. Não tem retorno. É a Ponte Niterói. Errou a bifurcação e já era. Vai ter que pagar o pedágio. Mas ter um time nosso, uma geração que a gente falou assim, caralho, a gente vai ter a possibilidade de traumatizar novas gerações. Isso é muito bonito, bro. É uma honra, é uma honra. E tá tudo na conta dele, mano. Tá tudo na conta dele. Ano passado, que foi uma temporada que as pessoas criticavam ele guardou 20 gols. Esse ano, eu esqueci o período. Eu acho que foi quando ele fez os 2 gols na final da Copa do Brasil. Alguém puxou a minutagem dele. E os minutos nesse ano tinham dado, acho que, mais ou menos 14 jogos. E ele tinha feito 7 gols. Eu postei sobre, não lembro exatamente. Minha memória é uma merda. Mas 14 jogos, 7 gols, 0,5, né? Então a cada dois jogos ele faz um gol. Porra, 28 anos, sem histórico de lesão grave. Um cara absurdamente representativo para a torcida do Flamengo, para as novas gerações. O Gabriel é responsável por trazer novos torcedores que não têm contato nenhum com o Flamengo. Falo familiar, né? Crianças de São Paulo, que o pai é São Paulo, a mãe é Corinthians. E o moleque ficou fascinado com o Gabigol e virou Flamengo. Não tem um, dois, três, tem milhares de casos desse. E crianças que torcem para outros times que faziam o Muque, porque ele é pica, porra. Para além do jogador decisivo, a gente pede também uma peça de marketing gigantesca, absurda. Então, ontem foi. Não chorei como eu chorei na despedida do Felipe Luiz e do Everton Ribeiro,
porque e do Rodrigo Caio, porque eram despedidas, de fato. Esses caras Definitivas. definitivas. Esses caras não voltariam. Gabriel, eu tenho certeza que volta. Tenho certeza absoluta que volta. E volta em 1 ano, 2 anos. Pra mim. Então, chorei mais por gratidão, porque eu vivi tudo que eu queria viver com o Flamengo e a imensa maioria passa por ele. Passa pelo poder de decisão dele, pela presença dele. É, é muito. Porra, o que o Escuro falava do time do Zico e da presença do Zico, que o Zico fazia. E eu não estou comparando tecnicamente, eu não estou comparando os personagens, mas tecnicamente o líder dessa geração é o Arrascaeta. Mas o líder mesmo, aquele maluco que, porra, a gente vai pra decisão, a gente sabe quem vai decidir. Quem decidiu sempre é ele. É ele. Então, minha relação com o Flamengo, tenho certeza absoluta que quando as pessoas falam de mim, pensam em mim, automaticamente também pensam no Flamengo por conta. Hoje eu tenho um podcast, né? Mas eu sempre fui muito chato com o Flamengo. E minha relação com o Flamengo, para além do amor, sempre foi de gratidão. Tava falando essa porra com o Quirino semana passada. O Flamengo nunca deixou de ou me consolar ou de beber comigo. Sabe qual é? Eu posso estar num momento muito merda ou posso estar num momento muito bom da minha vida, o Flamengo sempre compareceu. O Flamengo sempre ganhou alguma coisa. O Flamengo sempre se mostrou presente. E eu não pensava em ganhar Libertadores, eu não pensava em ver o Flamengo ganhar 3 vezes o Brasileiro, porra, 3 vezes a Copa do Brasil, 4 vezes a Copa do Brasil. E dessas histórias todas, dessa construção do sentimento também, de reciprocidade que eu tenho em gratidão ao clube, ele é o personagem maior. Eu, eu sou muito grato por ser testemunha e testemunha enquanto torcedor no estádio. Eu vi essa porra acontecer no estádio. E é uma honra, é um privilégio gigantesco que a gente viveu de 2019 pra cá. Espero que a saudade vai bater nele também, né? Porque nada é igual ao Flamengo. Existem outros times grandes, mas o Flamengo é uma experiência transcendental, espiritual, uma coisa absurda que só estando dentro, irmão, é coisa de maluco, coisa de maluco. E ele vai sentir falta. E quando voltar, a dança vai recomeçar e a gente vai ser feliz de novo. O Penta da Libertadores ele vai trazer, se Deus quiser. Sobre ontem, especificamente, assim, eu não vou dizer que eu estava em negação, porque de alguma maneira acho que eu assimilei o que estava rolando ali há 1 ano, mais ou menos, né? Porque pela forma como as coisas estavam caminhando, eu não conseguia vislumbrar um cenário de reconsideração ou de reconciliação, né, entre as figuras. Porque eu acho até que o próprio BAP fala isso quando é perguntado recentemente. Ele fala assim, talvez eu tenha chegado tarde demais. E de fato é isso, né? Não sei nem se era o interesse dele, honestamente aqui entre nós, entre pares, estamos entre poucos, acho que não era, mas de fato é isso. Uma relação que é minada ao longo do tempo, né, de uma forma tão abjeta. E aí eu falo a relação, mais uma vez, a gente sempre fica nessa, mas os dois lados erraram, então, mas os erros são completamente diferentes. Não que os do Gabriel sejam, como é que eu vou dizer, menores, irrelevantes, não é isso não. Mas vem no pacote, né, bicho? Então, sempre que eu falo do Gabriel, eu lembro do Júnior falando do Maradona. Eu quero falar assim, pô, mas e se ele não tivesse essa personalidade, se ele não tivesse essa relação com droga, se ele não tivesse isso, se ele não tivesse aquilo? O Júnior falou, pô, mas ele não ia ser o Maradona, né? Seria outra pessoa. Ia ser outro. Simas, sempre cito as duas figuras, né? O Simas fala sobre o Tim Maia, né? Que a gente incorre no mesmo erro de querer domesticar os nossos ídolos. Isso não significa que você tenha que passar pano para tudo que uma pessoa que é uma referência para você, esportiva, artística, cultural, seja lá o que for, não é? Possa ser irrelevante os erros que a pessoa comete na sua trajetória. Mas você precisa considerar que isso faz parte do pacote, é o que torna tudo diferente. Hoje, com a saída do Gabriel, ficam no elenco Bruno Henrique, Arrascaeta e Gerson. A gente sempre deixa o Gerson em outra escala, porque já saiu e voltou, né? Mas Bruno Henrique e Arrascaeta estão aí, né? Desde sempre, e eles vão ficar. Gerson, obviamente, agora com o Felipe Luiz como técnico, esse simbolismo ainda está ali, né? Resguardado. Mas é diferente, porque o Gabriel era o cara que trazia para ele. Como você muito bem falou, nunca foi a referência técnica. A gente falou isso aqui, né? Inclusive, várias vezes. Nunca. Se você chegasse para qualquer torcedor e falasse assim, pô, quem é o melhor cara desse time aí? Embora ele tenha sido muito bom, né? Fantástico. Mas ele nunca foi o líder técnico desse time, que na comparação que as pessoas falavam muito, claro, comparação guardadas as devidas proporções, né, da questão histórica do Zico, que a gente fala que o Zico é insuperável
não só pelo número de gols, né, pelo protagonismo, mas pelo recorte histórico. Um recorte que não vai se repetir nunca mais. O Flamengo já é um clube nacional, o clube mais nacional, né, do Brasil, o mais querido, o mais tudo, e é muito por causa do Zico. Esse recorte não vai acontecer de novo. Então, por isso o Zico é incomparável, porque outros jogadores, provavelmente, e eu acho que a tendência é que outros jogadores ganhem mais coisas do que o Zico ganhou. Não é sobre isso. É sobre um momento, né, um momento histórico. Mas o Gabriel é o símbolo dessa geração, 19 a 24, ele é o símbolo. Se você perguntar para todos os torcedores quem é o melhor, o cara vai falar, pô, Arrascaeta. Outros vão falar, o Everton Ribeiro é o melhor. O Felipe Luiz era um gênio. Pica. O Gerson. Um não sei quem. O Bruno Henrique. Poucos vão falar que o melhor jogador desse time ao longo desse período, o Pedro, que chegou em 2020, poucos vão falar que o melhor é o Gabriel, mas ele é o símbolo. O símbolo desse Flamengo é ele. E essa é a luta que quase todo torcedor tem. Se identificar com alguém. Por muitas vezes você é torcedor pelas histórias que alguém te contou, por aquilo que alguém te passou. Quando você vive a história e você consegue se identificar dessa maneira, ainda que eu não concorde, mas quando as pessoas chegavam e falavam assim, pô, o Gabriel é o segundo maior da história do Flamengo. O simples fato desse debate ser razoável, para mim ele já era simbólico, porque eu falava assim, cara, é sinal de que a história aconteceu. Eu vi. Eu vi e vi, como você falou. A gente teve o privilégio de testemunhar em loco. Os melhores momentos do Gabriel no Maracanã eu estava. Porque em vários momentos do time, por exemplo, o Flamengo, eu costumo falar isso do lance dele, porque no Flamengo e Inter, por exemplo, o Bruno Henrique faz 2 gols na Libertadores, né? Não tem gol do Gabriel. Eu não estava nesse jogo. Os melhores momentos dele, eu estava. Só raríssimas exceções. Copa do Brasil, final de estadual, porra toda. Onde ele foi protagonista, eu estava. E isso é um privilégio gigantesco, você poder testemunhar a história. E olhar para aquilo hoje, eu acho que isso é importante, você botar na balança. Você olhar para o que aconteceu nos últimos anos, hoje você consegue olhar e falar assim, pô, talvez faça bem a gente. Para ele, para nós. Pô, me machucou muito. Desabafo. Já estamos no momento de desabafo. Me machucou muito, cara, ir pra arquibancada e ver gente nitidamente preocupada em xingar ele, em vaiar ele, o caralho. Era uma minoria? Era. Mas, porra, eu olhava e falava, pô, eu não entendo isso maneiro, não. Não entendo legal, não. Meu Jali não entendeu também, não. Saiu tampando Saiu na porrada. porrada, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele pode tudo, ele pode tudo. E qualquer coisa a gente se arranja pra cima dos outros, não tem essa porra, não. Mas, cara, eu fico doido, mano. O cara fala assim, pô, hoje é um dia feliz. Quando o maluco fala uma porra dessa, eu fico assim, pô, maluco. Então eu, talvez, e eu tenho a humildade de dizer que talvez eu não tenha entendido o que é ser Flamengo, pô. Porque esse maluco está feliz nesse dia, porque assim. E você relatou muito bem o que rolou ontem, né? Várias pessoas fizeram esse relato que só corroboram que aconteceu de fato, não era ninguém criando uma ficção. Cara, quando acabou o jogo, todo mundo achou assim, pô, vai rolar uma explosão em festa, né? Em agradecimento, em gratidão a ele e tal. E o Maracanã ficou em silêncio, mano. Só que as pessoas não saíam da arquibancada. Acabou o jogo e o Maracanã lotado. Ninguém descia a escada, ninguém descia a rampa, ninguém descia nada. Porque queria ver o que ia acontecer, se despedir dele. Cara, você olhava pro lado, as pessoas chorando. Tinha um maluco do meu lado, mano. Um armário grande pra caralho. E o maluco se debulhando em lágrima ali, igual uma criança, mano. E foram vários que você via isso, porque as pessoas estavam tristes, cara, com o que estava acontecendo ali. Não era uma coincidência que toda vez que acontecia alguma situação, era a forma de as pessoas agradecerem a ele. Talvez as pessoas nem quisessem que ele ficasse nesse momento. Acho que entenderam também que a relação se desgastou e não querem ver mais o desgaste da figura do ídolo histórico como ele é. Mas a única forma que as pessoas tinham de agradecer ele era dizer fica Gabigol. E toda vez que rolava o fica Gabigol, rolava o vai tomar no cu Landim. Sinal de que as pessoas entenderam o que estava rolando ali ao longo dos anos. Ele fantástico, a gente já cansou de falar sobre isso. Os caras tentaram botar ele na caçapa, boi, da mídia, mano. Pô, puxaram ele pra jogar no circuito que ele é foda. Aí vai ser aloprado. Aí ele vai deitar. Os caras foram entregar a porra da plaquinha com a posição pra tirar foto. Ele pegou a placa, virou as costas e agradeceu a torcida. E todo mundo viu o presidente, o ex-presidente. Que felicidade dizer isso. Que merda, eu vou contar cada segundo com esse vagabundo ir embora. Aliás, ele vai ser candidato, porque a chapa dele perdeu, ele vai ser candidato ao Conselho Deliberativo, né? Vocês acham que é pequeno o conselho, mas cada derrota dele é fundamental. Todas as vezes que ele perder no Flamengo, que ele entender que o Flamengo não é dele, é uma vitória nossa, de cada um de nós. Então, este vagabundo, ontem, ser humilhado pelas arquibancadas e o Gabigol exaltado, eu falei, nesses dias, especificamente, eu sou mais Flamengo. Nesses dias eu me sinto mais Flamengo. Eu falo assim, foi esse Flamengo que me conquistou em algum momento lá quando eu era criança. Foi esse Flamengo aqui, que entende o que cada um está no seu lugar. Quando acabar o jogo, bota o Gabigol para dar uma volta olímpica e bota o Landim para dar uma volta olímpica e deixa a magia acontecer.
Que é isso que eu falo. Quando você tentar comparar dirigente com jogador, bota o Marcos Braz para dar uma volta olímpica. Deixa a magia rolar. Não tem mistério. É simples. É simples, boi. A galera quer brigar com a natureza. Não tem como. Não tem como. E aí, eu tô falando só sobre ontem, né? Quando eu falei o lance do Emanuel que na próxima semana a gente debater em aspectos históricos, não é? O que foi, o que é. O que foi não, né? O que é o Gabriel. Aliás, porra, mais uma cagada das várias, né? Mas que dão o tom da visão que esses caras têm de Flamengo. Que foi o Landim dizendo que o Zico passou e o Gabriel passará também. Nunca vai passar. A história está escrita. Esses caras jamais passarão. E é lindo, boi, quando os caras entendem o tamanho que ele tem. Quando ele fala assim, pô, a partir de hoje eu sou imortal. E ele é, porra. Ele não precisa voltar. E ele vai voltar. Eu concordo que ele vai voltar. Mas ele não precisa voltar. Ele já é imortal na história do Flamengo. Então, assim, isso não passa. O Landim já passou. Quando ele botar o Canudo, passou pro BAP a parada, ele já não é nada. Ele não é mais nada. Ele não vai ser lembrado como porra nenhuma, como o pai desse merda, esse pau mandado que ele botou como candidato, que era o presidente do título mundial. No máximo que ele é lembrado, porque ele foi o cara que vendeu o Zico. Essa é a memória que se tem de dirigente. Essa é a memória. Tudo na sua devida prateleira, e o tempo se encarrega de ajeitar tudo. Não me preocupo com relação a isso. Mas voltando, falei só sobre ontem, mas não tem como eu me eximir de falar sobre isso hoje. Para além de todas as emoções que eu vivi, que todos nós vivemos, né, pelos pés dele, pela presença dele, pela participação dele, com ele, ser feliz com ele, sempre foi mais bonito. Sempre foi. A alegria do gol de ontem é a alegria de título das pessoas assim, cara, todo mundo que pagou a porra do ingresso ontem só foi ver isso, só foi ver ele fazer um gol. Queriam assim, caralho, hoje a gente precisa ser premiado com isso. Ele tem que ir embora daqui com gol. Não precisa nem ganhar, mas ele tem que fazer um gol e a gente precisa explodir assim. Pô, e ele, boi, ele tem uma lua tão dentro daquele rabo gigante que ele tem. E tem espaço pra meter a lua. Tem, e é rabo, tá? É rabo. Já tava preparado para ele sair. Tava 2-1 vitória, boi. Porra, o Flamengo empata o jogo para ele sair logo depois do Flamengo fazer o gol. Que é pra galera, caralho, porra, incendiada e cantar para ele loucamente. Tudo dá certo na caminhada. Nessa caminhada de nós dois, esse mesmo lugar de nós dois, sempre dá certo, não tem jeito. E aí que eu ia falar da memória, que eu não vou me furtar de dizer isso. Meu pai faleceu há alguns anos. Meu pai era Flamengo, mas nunca foi fanático. Flamengo nunca... não praticante. Pelo contrário, me zoava, botava pilha e tal. Dizia que era Flamengo, mas não era fanático. Mas começou a ver mais os jogos porque eu me tornei fanático. De ia todos os jogos, ia sozinho, pegava trem, ia o caralho. E ele na preocupação também de me esperar chegar, de ver os jogos e tal. Enfim, 2019, a gente foi ver o jogo lá em casa, né, na final da Libertadores e tal. Meu pai entrou no quarto, deixou a gente lá de fora, lá na varanda, vendo o jogo, caralho, passando mal, olhando, destruindo minha casa. Ri de quase morrendo. Histórias que já contamos aqui várias vezes. Estávamos do lado de fora, meu pai foi para dentro do quarto e se trancou para ver o jogo lá, ficou lá. Não viu o jogo com a gente, ficou lá dentro. Na hora que acabou o jogo, né, que rolou a virada e tal, a minha primeira reação, e eu, ao longo do tempo, tive uma relação muito conturbada com meu pai, uma relação difícil, que a gente era muito parecido e muito diferente em várias coisas. E meu pai nunca foi esse cara pegado a futebol, fanático de futebol e tal. E Gabriel Barbosa me deu uma das maiores memórias que eu vou ter da minha relação com meu pai. Porque quando o Flamengo ganhou, pô, eu não achei que eu ia falar isso. Quando o Flamengo ganhou, a minha primeira reação foi entrar em casa, quando todo mundo correu para se jogar na piscina, para estourar bomba, para ir para rua, para acender a porra toda. Eu entrei em casa e comecei a bicar a porta do quarto para ele abrir a porta do quarto. E aí, quando ele abriu a porta com o maior sorrisão, e eu falei assim, pô, eu vi. E aí, abracei ele, e ele falou, parabéns, meu filho, parabéns, nós ganhamos. Eu falei, pô, eu vi. E isso daí, cara, isso daí eu vou carregar comigo. Então, assim, isso que eu tô falando, muitas outras pessoas que estão assistindo a gente, que não estão assistindo a gente, passaram por coisas semelhantes, por coisas muito mais fortes. Pessoas que faleceram antes, né? Como a gente teve a oportunidade, jamais vou esquecer isso. Do Michel, que viu o jogo lá em casa, com a camisa do pai dele. Esqueci o nome do seu Valdir? Seu Walter. Walter. A camisa do pai dele, que tinha falecido há pouquíssimo tempo, pendurada no varal do meu quintal, assim, com o nome dele. E, cara, tem coisas que acontecem que a gente não tem como viver de novo. A gente já cansou de falar que o Flamengo vai ganhar, já ganhou a terceira, né?
Vai ganhar 4, vai ganhar 5, vai ganhar 6, vai ganhar 7, vai ganhar muito. Todos vocês, todos nós, a gente viveu um Flamengo e hoje vive um Flamengo completamente diferente do que apaixonou a gente. Aquilo que o Leandro falou que a gente achava que era impossível ser campeão da Libertadores, a gente vai ganhar a porra toda. Muitas vezes, não tenho a menor dúvida disso. Nunca, nunca vai ser do mesmo jeito que aquilo que aconteceu. Então, assim, muitas histórias, eu estou contando a minha, pequena, outras pessoas têm histórias muito mais bonitas, mais fortes, mais importantes sobre isso. Então isso não se apaga, isso não se apaga. E isso aí a gente carrega para sempre. Então a gratidão por momentos como esse, ela é eterna. A gente entende todas as problemáticas da relação e tal, mas são coisas que se ajeitam. Como a gente passou muito tempo do programa aqui falando sobre essas figuras de dirigentes do Flamengo, essas coisas não se ajeitam. Essas coisas são manchas eternas na história do Flamengo que a gente vai ter um trabalho fodido para reparar tudo que esses caras fizeram nos próximos anos, nos próximos muitos anos. Mas essas coisas boas que foram feitas, que foram escritas, isso daí não tem como apagar. Então, assim, eu acho que é uma luta, quando eu às vezes vejo, isso me dói muito, eu tenho que dizer assim, cara, mas ninguém tá dizendo pra você passar pano pelas merdas que o cara faz. Ninguém falou isso em momento nenhum. Ninguém falou que era desimportante. Mas eu acho uma briga tão grande contra a própria natureza, mano. Porra, eu vou me virar contra quem me fez tão feliz. Eu posso até entender que a nossa relação acabe, que a gente possa reformular isso aqui, que de alguma maneira a gente precisa se afastar, a gente precisa sentir saudade um do outro para poder se reaproximar. Mas, porra, eu odiar, eu perseguir, eu ter qualquer tipo de sentimento ruim, isso na minha cabeça não entra e, vou ser muito sincero, jamais vai entrar e não tenho a menor pretensão que isso aconteça. Porque esse não é o Flamengo que me apaixonou e não é o Flamengo que eu quero viver. Meu Flamengo é outro. Meu Flamengo é outro e é outro muito por causa dele. Então, acho também que é um até logo, acho que em algum momento estaremos juntos novamente, mas que bom que, diante de todas as circunstâncias, ele ontem pôde se despedir com um recorde de público da temporada, pôde se despedir com um gol lindo, pôde ver toda aquela arquibancada mandando, aí sim, os opositores dele irem para os lugares que eles devidamente merecem, e no dia seguinte, com todo o simbolismo, ver esses caras expulsos do Flamengo, né? Que é isso que eles foram enxotados do Flamengo, usando a máquina do clube, gastando dinheiro que não tinha, sabe-se lá de onde veio esse dinheiro, esse outro questionamento. Mas, com todas as práticas obscuras que eles tiveram, eles foram enxotados do clube, eles foram expulsos. Porra, isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico. Se tinha de haver uma saída, foi do jeito que, de alguma maneira, precisava ser. Claro que a gente queria que ele saísse com um título, né? Mas ainda assim ele foi para a final do campeonato, ainda meteu mais 2, fez o que precisava. Proveu de novo. Mas eu acho que é mais forte do que sair com o título era sair dessa maneira. Os responsáveis pelo desgaste da imagem de um dos maiores ídolos da história do Flamengo estão sendo expulsos do clube. Essa é a grande vitória que ele tem para onde quer que ele vá neste momento. Tomara que ele vá para a Arábia, da casa do caralho, lotar o rabo dele de dinheiro. Se ele for para um clube de bairro, pô, tu vê como é que eu vou dar emoção pro ódio muito rápido, né? Se ele for para um clube de rancho, porque Cruzeiro e Santos é rancho, né? Botar um triangular, Cruzeiro, Santos e Nacional no campo do Fazenda, a torcida é igual, pros 3. Beleza, passa. Mas se for para a Arábia, ganhar dinheiro e depois voltar, é melhor, né, boy? Evita o desgaste, né, da figura. Aproveitando o teu gancho,